E aí, beleza? Provavelmente eu vou puxar muita briga com boa parte do meu público que votou na enquete na aba de posts do canal. Mais uma fanbase que eu vou deixar bem irritada, como a de Tormenta. Mas eu tenho que comentar que não, eu não sou nem um pouco fã de elfos. Basicamente, a gente vai comentar bastante sobre esse assunto. Sobre por que elfos, de forma geral, são tão odiados ou até mesmo mal representados nas mídias de fantasia modernas, seja tanto em filmes, livros ou em jogos e animes, né? A intenção desse vídeo é ser puramente palpitagem, então se você se ofendeu com algo que eu comento aqui, eu quero que você coloque seu nome completo para que a gente coloque você no livro dos rancores. Além do mais, a intenção aqui também é trazer o outro lado. Trouxe um amigo para fazer uma pequena conversa para que ele comente o que ele acha sobre os elfos atualmente e por que ele acha que existe tanto hate em cima dessa raça. Mas antes de a gente começar a discernir sobre todo esse assunto, eu peço que você comente, compartilhe, deixe o like e se inscreva no canal. A gente cresceu muito nesse tempo, mas ainda falta muito caminho, então se você puder me dar o apoio, por favor, faça isso. Dito isso, vamos começar a discernir o porquê o ódio desses elfos. Para mim comentar um pouco mais sobre a questão de o porquê que eu especificamente não gosto de elfos, eu vou ter que voltar um pouco mais no tempo. Durante toda a minha infância, grande parte das histórias que eu vi sempre foram voltados àqueles desenhos americanos ou que não envolviam nada envolvendo o RPG. Eu não assisti, por exemplo, Caverna do Dragão. Eu assisti outras coisas que moldaram muito mais minha personalidade. E quando veio a mim ser introduzido ao universo de fantasia, eu fui introduzido por meio de jogos, como propriamente Dragon Age, The Elder Scrolls e outros universos. Mas o primeiro grande ciclo de jogos de alta fantasia que eu vi foi através da franquia de jogos de estratégia Warhammer. Lá, majoritariamente vendo pela falta do meu PC ser bom na época, eu via basicamente vídeos de YouTube vindo de outros canais que narravam ou jogavam essas campanhas. E basicamente grande parte dos primeiros jogos, até o lançamento do segundo, eram todos voltados ao Império, às raças humanas, ou se tem a coisa dos anões e outros semelhantes. Nunca quase envolvia elfos. E nos animes, a maioria sempre foi anime de poder e luta. Então era One Piece, Dragon Ball, Naruto. Então não tinha essa variação. E quando eu comecei a ser introduzido para valer em um universo de fantasia com raças de fantasia como anões, elfos e outros, eu sempre vi o mesmo padrão para elfo. Basicamente, elfos, em quase todas as mídias, possuem um dom quase semelhante de serem nobres, ou uma representação simples e fácil de uma aristocracia muito elitizada e com alta elevação de supremacia. Basicamente, grande parte das obras tratam os elfos como uma grande elite que comanda todo o mundo, e especialmente quando se trata de mundos mágicos. E por conta dessa alta elevação, os elfos são, por vezes, considerados quase como semelhantes a divindades, etc. E quando não são assim, ou eles são uma raça em decadência em um mundo mais sombrio, e por conta disso eles já foram um grande império e hoje em dia eles não conseguem mais exercer o grande poder que eles têm. E uma coisa que acaba sendo equivalente é que muito das histórias que são retratando os elfos, ou que tratam os elfos, eles sempre são como se fosse a raça preferida do escritor ou do mestre, ou algo semelhante do tipo. Muitas das histórias tratam os elfos como seres extremamente épicos e magníficos. Então, quando os humanos querem magia, os elfos ensinam eles, mas não totalmente, para que eles não superem os elfos, e assim sucessivamente. Sempre há histórias semelhantes, ou os elfos homens são sempre requeridos pelas mulheres humanas, e vice-versa. Além do mais, quando se trata de um universo de fantasia medieval, europeu especificamente, é sempre um troco fácil você trazer o elfo e o anão. E eu, não gosto disso. E também eu nunca gostei dessa visão elitista que o elfo traz, de os elfos serem uma raça perfeita, de serem uma raça gigante e outros mais. Mas isso vem por conta da escrita de Tolkien.
Os elfos de Senhor dos Anéis e Hobbit, e todo o universo Tolkien de uma forma geral, eles basicamente trazem um escopo e uma visão diferente. Eles são imortais, são inteligentes, eles são capazes de muitos feitos, só que eles têm uma inveja que os humanos têm, que no caso é o dom de morrer. A mortalidade no universo de Tolkien é muito frequente para os elfos, especialmente porque o homem ele sempre vai conseguir agir e fazer as suas questões, seus trabalhos, seus feitos muito mais rápido do que um elfo. O elfo ele tem toda uma vida eterna. E caso ele morra de forma violenta, ele não vai descansar, ele vai para um outro reino, um reino de almas imortais, basicamente. E isso os faz, serem, de forma mais simples, eles serem livres. De nós podemos fazer o que a gente puder, sabe? A gente tem tempo para isso. E os homens não, eles têm tempo e dedicação. Até mesmo os Númenóreanos, eles têm o dever de conseguir fazer o trabalho e com o tempo necessário. Não à toa Aragorn fica anos e anos fora, treinando e se preparando para o momento exato de voltar para Gondor. A capacidade dos humanos de trazerem esse lado de que nós vamos morrer e nós vamos fazer o que a gente precisa fazer, traz uma identificação muito mais forte do que os elfos. Porque os elfos, em Tolkien, eles têm esse lado de eles terem inveja, de eles demonstrarem, a gente quer descansar, mas eles não conseguem. E por isso, no decorrer da obra, eles vão dando espaço para que os homens tomem o lugar dos elfos em cuidar do velho mundo. E as obras que se decorrem depois de Tolkien pegam esse ar da grandeza, da beleza élfica e as fazem serem extrapoladas e extremamente levadas o dom de alta nobreza. Então toda a raça élfica, depois de Tolkien, em outras obras, acabam trazendo sempre esse dom de, os elfos são a grandeza, eles são o império, eles são gigantes e poderosos. E esse lado de trazer os elfos sempre como áreas de nobres, sempre traz o dom de que eles não são simpáticos para grande parte dos leitores ou das pessoas. O elfo, ele sempre vai ser enviesado, e para pessoas, especialmente aqui para onde a gente mora, eles não são reconhecíveis. Um anão que trabalha dia e noite em uma forja é muito mais carismático para nós do que um homem alto, pálido, lindo que cuida da natureza. Ou um humano que trabalha, que se ferra, que ele é igual a gente, sabe? Ainda por cima com obras modernas que eles sempre serão tratados ou com esse ar de grandeza ou serão tratados como grandes adereços de beleza e que você talvez nunca alcança. Isso especialmente quando há personagens femininas em uma obra. Elas sempre serão as mais belas e as mais prestigiadas e elas nunca vão ser alcançadas. Basicamente os elfos eles sofrem de uma síndrome de Maria Antonieta. Para que caso você não saiba, basicamente é ela que deu a famosa frase se estão com fome, comem brioches. Que era a comida mais cara no período que ela viveu para a população que estava faminta e morrendo de fome. Eles sempre vão ter esse ar de grandeza. E outra coisa que é muito comum é que as obras ficcionais atuais que tentam trazer elfos, eles não vão conseguir trazer o dom de um elfo clássico, porque o clássico seria aquele elfo que cuida da floresta e que ele não demanda de alta governança, ele não é permanente, mas ele sempre vai ser permanente por conta dos escritores que fazem essa obra terem esses elfos elitizados, por assim dizer. E você só consegue ter algum carisma vindo dos elfos ou de um personagem elfo se ele for ou engraçado, ou se ele for algum personagem que você consegue identificar por tanto que ele se ferra. Isso foi como o meu caso com Drizzt. E sobre o famoso troco de você criar os meios elfos, ou seja, aquele que teve uma herança genética de um humano e de um elfo, tirando o D&D, que pra mim isso só existe para criar um combo, basicamente quase sempre ou nunca ele é aproveitado. E só será aproveitado caso seja protagonista ou alguma amante ou pessoa pretendente a ele for parceira dele nessa história também. Bem, eu só tô basicamente tacando paus e pedras nos elfos, mas agora eu vou dar espaço para uma pessoa que é fã de elfo. Que no caso é um amigo meu chamado carinhosamente como Alanir. E ele é uma pessoa extremamente fascinada por elfos. Então eu fiz a ele algumas perguntinhas e eu vou encaminhá-las para que você, espectador, ouça e vê
qual é a conclusão que você tira de opiniões deles e das minhas anteriormente apresentadas. A primeira pergunta é: por que você, Alanir, gosta tanto de elfos? Bom, para todo mundo que tá ouvindo, provavelmente o Hannes vai falar sobre muitas outras coisas, então eu vou direto ao ponto sobre coisas mais específicas sobre o porquê eu gosto da raça. Basicamente tem a ver com a minha infância e também tem a ver com o como eu cresci vendo fantasia. A minha introdução à fantasia nem foi Senhor dos Anéis, que é a minha obra favorita, mas foi Crônicas de Nárnia. Mas quando eu me enfiei, por assim dizer, de verdade, de cabeça no mundo da fantasia, Senhor dos Anéis me inspirou muito. E os elfos foi uma raça que eu praticamente admirava. Não era só uma questão do tipo assim, é muito da hora ver o Legolas matando orc e de tudo quanto é jeito. Até porque todos os outros heróis, como o Aragorn e o Gimli, também fazem isso. Mas eu sempre gostei, primeiro de tudo, da ambientação dos elfos, porque eu amo a natureza e era muito bonito de ver estruturas e uma cultura tão rica misturado em meio à natureza. Então não é só aquele negócio tipo, elfo da floresta, vive na floresta. Não, tinha civilizações inteiras com indústria, forja, seja lá o que for, mas tudo em meio à natureza. Já me encantou pelos olhos. Mas quando eu fui vendo os personagens elfos, a sua sabedoria, eles guiando a raça e as outras raças e mostrando o quão poderoso é o conhecimento ao mesmo tempo que a espada, eu acho que é um equilíbrio perfeito que só os elfos praticamente têm em qualquer universo. Quando se trata de aventuras como D&D, RPG de mesa e RPG num geral, quando eu era criança e por muito tempo durante a minha vida, eu sempre fui um cara, primeiro, muito baixo, né, pra minha idade, e eu também sempre fui muito magro e extremamente ágil. Quando eu comecei a me colocar nos RPGs e eu comecei a ver estilos que me agradavam, por mais que eu nem sou tão fã assim de magia, tem muito elfo que usa magia, eu sempre fui fã da velocidade, agilidade e precisão em troca de outras coisas, como a força, aquele guerreiro com armadura super pesada tal. Então até no próprio estilo de combate de jogos e RPG de mesa num geral, eu sempre gostei muito dos elfos, então meio que foi uma união do útil ao agradável. Os elfos pra mim sempre foram um ponto de admiração e também eu me identifico muito com eles. E pra não deixar o áudio ainda mais longo, vou comentar brevemente um terceiro fator que é um pouco pessoal. Tanto no sentido da vida real quanto na fantasia, eu acho o nosso tempo de vida extremamente efêmero e completamente inútil. Eu odeio a ideia de que nós humanos, por exemplo, a gente fica tão poucos anos, geralmente nem um século, se matando de trabalhar, sofrendo pra cacete, tendo um monte de problema na vida, pra simplesmente morrer e não levar nada consigo. E as gerações que vêm e vão, elas praticamente não ligam pro que o antepassado fez e coisas do tipo, e muito legado, muitas ideias, muita coisa se perde. Com os elfos não tem isso. Os elfos fazem planos de longo prazo. Eles observam mudanças do mundo. Eles observam mudanças de reinos inteiros, né? Se você pegar Galadriel e outros personagens como o Thranduil, que é o meu favorito ali, todo mundo já viu de tudo. E eles ainda vão ver muito mais. Eu acho essa ideia também de estar durante as eras, tanto para guiar as raças, mas principalmente essa questão de fazer a sua vida valer a pena, porque a vida para um elfo tem um ponto de vista e uma visão completamente diferente, isso também me atraiu bastante. Como você, Alanir, vê a presença dos elfos em outras obras de fantasia, especialmente as mais modernas? Então, quanto a isso, eu tenho uma opinião até que bem negativa, sendo bem sincero. Na minha opinião, existiram pouquíssimas obras que fizeram justiça aos elfos. Por quê? Parecido com o que eu já escutei de muita gente que não gosta dos elfos, eu acho que obras, principalmente envolvendo RPG de mesa ou universo de fantasias novos, eles não estão usando os elfos como deveriam ser usados, que é talvez a maestria marcial misturado com a sabedoria milenar e a cultura e civilização avançada. Todo mundo recorre ao mesmo fator. É sempre um nobre esnobe ou uma alta rainha, um alto rei com o nariz empinado. Essa arrogância extremamente mais pro lado vaidoso do que justificável, pra mim é uma completa injustiça pros elfos, porque não é uma questão de que eles são de fato superiores e estão dispostos a ajudar.
todo mundo tá usando a mesma fórmula. Não, nós somos superiores, você não é nada e por isso eu vou pisar em cima de você. E essa repetição é extremamente, não só infeliz, mas acaba praticamente com toda a diversão. Até eu que amo essa raça e eu sempre jogo com essa raça, eu não suporto a própria nobreza que algumas das obras atuais colocam ou retratam os elfos. E última pergunta, qual é a grande rixa que existe entre várias outras comunidades de fandoms de fantasia em odiar tanto os elfos? Não concordo plenamente e tem pontos que eu concordo. Eu vou tentar brevemente, para o seu vídeo não ficar longo, explicar o mais rápido possível. É o seguinte, quando você pega a crítica que muita gente faz, eu escuto isso principalmente da fanbase anã. Então eu vou usar mais esse argumento deles. Então o que eu quero dizer com isso? Muitos deles acabam falando que os elfos são muito superiores, acabam caindo na mesmice, não sei o que, mas eu acho isso um argumento estupidamente fraco, porque os anões são a mesma coisa. Ai, eu vou minerar. Ai, olha aqui, ó, músculo, pelo, barba grande, não sei o que, honra, tradição. Tipo assim, eu gosto muito de anão, e quem me conhece e tá vendo o seu vídeo sabe que eu gosto muito de anão. Só que o argumento é fraco porque a raça anã é a mesma coisa. Isso é mais inveja, ou no caso, é efeito da má aplicação da arrogância élfica nas obras recentes. Porque os elfos não foram feitos, e muito menos idealizados por Tolkien, que é o pai da fantasia, como cara arrogante que vai pisar em você o tempo todo. É uma arrogância disfarçada, é um orgulho que eles têm e não demonstram e jogam na cara de ninguém. Eles são superiores, sabem disso, mas não precisam ficar demonstrando o tempo todo. Só que em muitas obras, principalmente as que querem criar um conflito entre anão e elfo, ou elfo e alguma coisa, acabam se utilizando disso. Então, eu concordo que muitas obras hoje em dia estão usando essa arrogância élfica de maneira errada, mas eu acho que aquele argumento do tipo uma raça de nariz muito empinado ou são sempre os poderosos, cara, anões também têm a sua repetição sempre em toda a fantasia e tem os seus pontos que são sempre reforçados em toda a fantasia. A diferença é que eu gosto de elfo, você gosta de anão, de humano, de dragão, de alguma outra coisa. Todo mundo se repete, a diferença é como é aplicado. Bem, é basicamente tudo isso que temos para comentar sobre elfos. Se vocês quiserem, a gente pode comentar sobre outras raças e suas fanbases, como por exemplo a fanbase dos anões. Mas tirando isso, é isso que tem para comentar hoje. Caso você tenha gostado, comente, compartilhe, deixe o like e se inscreva no canal.